Olá, muito bom dia, pessoal do canal Andando por Brasília. Mais um vídeo aqui do canal mostrando um pouquinho da nossa capital federal. Hoje a gente se encontra aqui na L2 Norte, sentido norte-centro de Brasília. A gente vai, o nosso percurso aqui é L2 Norte, sentido centro, passar ali na esplanada dos ministérios, mas pelos anexos dos ministérios, né? A parte que não é a parte principal da esplanada dos ministérios. E a gente está começando aqui esse vídeo mostrando mais um pouquinho da nossa capital federal. Por volta aqui de 9 da manhã, a gente está aqui com esse vídeo aqui, falando mais um pouquinho de Brasília, batendo esse papo com você que é inscrito do canal Andando por Brasília com Delson Dias. E hoje eu vou focar mais com vocês aqui no bate-papo, e também não deixa de não ser informação, também pedindo para que você que é condutor, motorista, né, falando aí um termo mais popular, para você também ter mais atenção, né, ao volante. Aqui o canal Andando por Brasília a gente fala sobre isso também, né? Semana passada, para ser mais exato, na sexta-feira, a gente perdeu um rapaz de 25 anos. Eu falo a minha família, porque este jovem de 25 anos, ele cresceu junto com meu filho, e ele indo para o trabalho na sexta-feira passada, depois do feriado. Ele trabalhava em um hospital aqui em Brasília, o Hospital Santa Lúcia, aqui no final da Asa Norte. E eu vou citar só o primeiro nome dele, se chamava Lucas. É como se a gente tivesse perdido um filho também, né? Porque ele era como um irmão pro meu filho, que tem 28 anos. E a vida dele foi ceifada em um acidente. Uma fatalidade que aconteceu na sexta-feira, ele indo trabalhar no hospital onde ele trabalha, aqui em Brasília. E ele nos deixou, ele perdeu a vida ali nesse acidente. Muitos engarrafamentos estavam nesse dia, até incomum, né? Depois do feriado, e no sentido que ele estava, um sentido contrafluxo, e houve um acidente, um carro bateu na traseira do carro dele, ele bateu na traseira de um ônibus, o airbag disparou, e o próprio airbag veio ceifar a vida dele, né? Porque sacou um tal de projétil na garganta dele, e ele veio a falecer. E foi assim, até hoje a gente está em estado de choque por isso tudo que ocorreu. E eu queria estar relatando isso aqui com vocês também, essa família do canal Andando por Brasília, que sempre está aí me acompanhando. A gente está assim em estado de choque. O meu filho nem se fala, ainda está muito abalado, porque perdeu para ele como um irmão. E eu queria falar sobre isso, né? Aqui em Brasília eu não consigo entender. Eu que moro aqui em Brasília há muitos anos e vejo assim essa facilidade que as vias de Brasília elas disponibilizam para o condutor, para o motorista. Aqui são avenidas largas de no mínimo 3, 4 faixas. Tem avenidas aqui que tem 6 faixas. E as pessoas são muito assim imprudentes ao dirigir. Imprudente porque eu trabalho no trânsito, dirigindo, e eu vejo muita imprudência. E hoje em dia, nessa tecnologia bastante avançada que nós temos no mundo hoje em dia,
a gente tem aí um aparelho que se transformou numa verdadeira, eu vou falar uma palavra bem forte agora, uma verdadeira praga, que se chama o smartphone, né, o celular. Ontem eu estava num estacionamento e saindo desse estacionamento, desde a hora que esse jovem ele saiu, eu fiquei observando, né? Ele saiu, passou por mim, ele estava grudado na tela do smartphone, digitando, e ele não viu que passou por mim. Eu vi ele passando por mim, mas ele não me viu. E outro dia eu estava ouvindo uma pesquisa de que quando a gente tira a visão à frente, que a gente está dirigindo, conduzindo o automóvel, por 3 segundos você já percorreu 100 metros. Então, o que é 3 segundos? É uma piscada de olhos. Você percorre 100 metros. Imagina se entra alguém ali. Você atropela, você mata uma vida, você destrói toda uma família por um descuido, né? Por uma simples decisão ali, uma atitude, como foi a desse jovem que eu vi ontem no estacionamento. Ele andou muito mais do que 100 metros sem ver, sem olhar para frente. E aqui em Brasília, não que em outras cidades também não aconteçam isso, né? Mas aqui em Brasília tá demais isso. Pessoas dirigindo, conduzindo um automóvel, teclando no teclado ali do smartphone. Aí a gente começa a refletir e a pensar: será que a gente não consegue, num percurso que a gente sai, que é o mais comum aqui em Brasília, a gente sair do nosso trabalho e ir para casa, ou do trabalho de casa para o trabalho, que é o percurso mais comum que a gente faz em Brasília, a gente não consegue se desvencilhar ali por algumas horas, alguns minutos Continuando aqui o meu raciocínio, né? A gente continua aí falando sobre do smartphone. Será que a gente não consegue se desvencilhar, né, por alguns minutos do celular ali, sem precisar fazer essas coisas, né? Digitar, por exemplo, que é o mais grave, né? Digitar, falar ao telefone, dirigindo. Eu acho que a gente consegue, né? O problema é que a gente está vivendo uma vida tão corrida, tão acelerada, que a gente não para pensar, não para pensar nas consequências de uma simples decisão dessa, de você, ao conduzir, você pegar e digitar o telefone. E com isso muitas vidas vão sendo ceifadas precipitadamente. Aí acontece. Olha aí, ó, o que eu tô acabando de falar. A pessoa, ela veio de uma faixa, ela entrou na minha frente, e eu, como procuro ser, né, porque eu também tenho os meus erros, procuro ser bem atento. Eu vi que ele vinha na minha direção, então eu diminuí a velocidade aqui. Mas uma coisa simples, eu até tenho falado algumas vezes aí nos outros vídeos anteriores sobre uma coisa simples de se fazer. Você dá seta aqui, você vai tomar uma decisão lá na frente, você avisar para o condutor que está logo atrás de você qual é a decisão que você vai tomar. Isso ajuda, isso já faz evitar bastante acidentes, né? Mas infelizmente o trânsito aqui em Brasília, e eu acredito que em todo o país, tem acontecido muita disso, né? E aí eu volto a falar que aqui em Brasília tem muitos outros agravantes, que são as faixas de pedestre, que aqui em Brasília, você condutor, você motorista, você tem que parar mesmo, porque todo mundo faz isso aqui, né?
tem que fazer. E imagina você passar ali por uma faixa de pedestre que tá os pedestres passando nela e você tá digitando no celular e não vê o pedestre sinalizando para você parar. E isso tem acontecido muito aqui em Brasília, né? Infelizmente. Então eu peço a você que você fique mais atento às regras do trânsito, a velocidade daquela via. Eu gosto de falar sempre sobre a parte de velocidade. Como eu dirijo muito aqui em Brasília, as pessoas muitas vezes falam assim comigo: Deus, você dirige muito devagar, você anda muito lento. Eu digo, não é que eu ande lento ou devagar no carro, eu procuro andar na velocidade da via. Por exemplo, eu estou indo aqui nessa via aqui, que é uma via de acesso. Eu deixei ali a L2 Sul e estou indo em acesso à ponte Costa e Silva para passar para o Lago Sul. Essa via aqui é de 60, como está aí na placa aí à nossa direita, e tem um semáforo ali na frente. Eu ando a 60. Não é que eu ande lento, eu ande devagar no carro, não, mas eu procuro andar na velocidade determinada ali. Ah, não, você é muito metódico, você é muito assim, aquilo, quadrado, pode até falar isso. Não, gente, isso aqui antes foi calculado. Alguém veio aqui, um órgão veio aqui e calculou essa velocidade para que você ande de acordo com o que está ali determinado ali. Por que se deve fazer isso? Porque vai evitar vários acidentes. Isso foi calculado antes, isso não apareceu do nada ali. Então é complicado a gente ver dessa forma. Pode até ser complicado, mas se você se esforçar, a gente vai ter uma sociedade bem melhor e um ambiente bem melhor para viver em sociedade. Uma das coisas que a gente vê mais é você morando em condomínio, como é o caso aqui em Brasília, e eu moro mais ou menos em um condomínio, porque eu moro num prédio. As pessoas querem ouvir música alta, uma música que não vai agradar o outro, porque cada um tem o seu gosto, e a pessoa bota numa altura que vai incomodar todos os outros moradores daquele condomínio. Aí você para pensar, gente, já pensou se eu boto uma música, eu sou cristão evangélico, eu boto um Fernandinho, uma Aline Barros, o outro bota um forró, o outro morador bota um funk, e outro assim vai. Aonde a gente vai parar com isso? Então é bem melhor a gente viver numa sociedade em paz, obedecendo as regras, sabendo que onde termina o meu direito começa o do meu próximo, e a gente vive bem melhor dessa forma. Mas era isso, gente. Eu queria bater esse bate-papo com vocês, falar um pouquinho aí dos últimos dias, dos acontecidos que aconteceram comigo, na minha família, e mostrar mais um pouquinho da nossa capital federal aqui. O meu muito obrigado. Me perdoem aí por eu ter comentado, relatado esses acontecidos aí que aconteceu comigo nesses últimos dias dessa perca, e eu quero deixar esse vídeo aqui em memória desse, posso dizer assim, como um filho, né, que a gente perdeu na semana passada aí, que é um grande amigo do meu filho. Cresceram juntos, estudaram juntos, e com 25 anos de idade perdeu a vida nessa fatalidade desse acidente. Mas é isso, gente. Curta, se inscreva, compartilhe os vídeos do canal Andando por Brasília com Delson Dias. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.